Graça e paz, meus irmãos, por graça, bondade e misericórdia do Senhor, estamos na casa do Senhor, na presença dEle, na companhia dEle, para prestarmos um culto de louvor a Ele. Peço à igreja que se coloque de pé, vamos entoarmos o hino número 112 do cantor cristão. Hino 112 do cantor cristão. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela graça salvadora em Cristo, pela paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações. Por Ti, ó Deus, por Jesus, Teu Filho, e pelo Consolador real, pelo Espírito Santo do Senhor, e pela Tua igreja que está congregada, reunida em o Teu nome, para louvar, exaltar e glorificar ao Senhor com gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre cada um de nós que buscamos, adoramos
exaltamos, testemunhamos e proclamamos o Deus excelso que é o Senhor. Te louvo e exalto no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. 155. Nosso amigo precioso, de todas as horas, de todos os momentos. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Os irmãos podem assentar-se. Abramos as nossas Bíblias em Isaías capítulo 41. E na manhã deste dia, na continuação das mensagens que estamos pregando ao longo destes dias, sobre o cuidado providencial de Deus, e hoje a provisão inesgotável. É lógico que essa provisão, ela vem de Deus. Isaías capítulo 41, de 17 a 20. Os pobres e necessitados procuram as águas e não há. Secou-se de sede a sua língua. Eu, o Senhor, os ouvirei
eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Nos lugares altos abrirei rios e fontes no meio de lugares planos. Tornarei o deserto em lagos de águas e em mananciais de águas em terra seca. Plantarei no deserto cedros, a acácia e a murta e a oliveira, porém juntamente no ermo a faia, o pinheiro e o álamo, para que vejam e conheçam e considerem e entendam todos que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Ó Deus, tua palavra que traz a volta do teu povo do exílio à terra prometida, que por idolatria, por inimizade contra ti, foram levados cativos à Babilônia, e que no caminho de ida, muitas vidas desfaleceram por não ter como saciar a sede, por não ter como saciar a fome. E depois de um período de 70 anos, voltando, se não fora o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia e bondade, prover recursos providenciais com as tuas próprias mãos, o retorno seria impossível. A volta seria impossível. Mas como o Senhor é o Deus da provisão, e com previsão estabeleceu todas estas coisas para que o teu povo pudesse voltar para a terra, para andarem na tua presença, para contarem às nações vindouras o livramento, a bondade e a misericórdia do Senhor. Te agradecemos por isso, por nos alertar por tua palavra, a não nos desviarmos do Senhor e nem dos teus estatutos e nem dos seus caminhos, para que possamos sermos nutridos pelo Senhor, nos termos do Senhor, adorando ao Senhor e fazendo a sua santa e bendita vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, essa provisão de Deus, ela tem uma relação profunda com aquilo que é plantado, ou com aquilo que os israelitas plantaram. Ela tem tudo a ver com aquilo que plantamos, porque tudo que o homem plantar, isso também ceifará, isso também colherá. E quando nós vemos este relato bíblico da boca de Deus, o profeta Isaías, falando sobre a provisão inesgotável de Deus, as águas que são colocadas no caminho da volta de Israel
grande distância dos termos de Israel à Babilônia. E essa distância, ela é amenizada, porque a mão do Senhor foi ao longo do caminho, colocando rios em lugares altos. E nós vemos, quando muito, nascentes de rios em lugares altos e dentro dos vales, em grande extensão, rios que desaguam ou em mar ou em rios maiores. Mas são lugares baixos. As águas correm de cima para baixo. Mas como a volta ela é longínqua e de uma outra forma, trazidos por Ciro, tirados do cativeiro babilônico por mão forte, um remanescente, um número de homens e mulheres e crianças bem menor do que os que foram, e na condição em que estavam e em que viviam, para que pudessem voltar aos termos de Israel, era necessária uma intervenção de Deus, não só no livramento de serem escravos em outro país, mas de serem trazidos de volta aos termos. É a primeira vez em que o povo volta à terra, desde o episódio de Deus mesmo ter tirado eles do exílio, da escravidão, do Egito e de Faraó. E nós vemos na volta para casa algumas intervenções divinas. Primeiro lugar, aquele milagre de separação das águas no Mar Vermelho. Em segundo lugar, nunca mais voltarem a ver os opressores. O mesmo mar engoliu cavalos, carros e cavaleiros. Mas como era um caminho longo, não tão longo como deveria ser, em virtude do murmúrio, da incredulidade e da saudade daquilo que ficou para trás, as primeiras águas são águas amargas e que retratam ali o amargor da ida para a terra prometida. E aquelas águas, que são águas de Mara, que são águas amargas, com um ramo, se tornarem água doce. Mas aqui, o deserto, ele é menos hostil do que quando saíram do Egito. Porque o deserto dos 40 anos para selecionar, peneirar os que haveriam de entrar em Israel, não tinha lagos e nem palmeiras, nem oliveiras, nem cedros, um ou outro oásis para permanência, para continuar diminuindo a população, para que só pudesse entrar os que saíram do Egito com 20 anos abaixo. Mas aqui, depois de cumprir-se a profecia do profeta Jeremias, de eles serem levados à Babilônia, arrastados, açoitados, amarrados e passando
toda a privacidade, os que chegam vivos para serem escravos, 70 anos. Cumprido estes 70 anos, a volta para casa. Cumpriu a sentença. Passaram pela peneira. Agora estão voltando para casa. Estão voltando porque Deus tem a expectativa que este povo agora tenha aprendido que é a Deus que se deve adorar. E nós vamos ver do 21 ao 24, à noite, o porquê também eles foram levados ao exílio da Babilônia. E aqui se descreve a provisão inesgotável de Deus. Aqui nós vemos a relação profunda, como que plantamos. Os pobres e necessitados procuram as águas. Amados de Jesus Cristo, tudo aquilo que está voltando para Israel como riqueza não tem poder de preservação da vida. Há coisas indispensáveis para a manutenção da vida, que são primárias e essenciais. 3 coisas que a vida se extingue. A primeira é o ar. Em tirando-se o ar, acabou-se a vida. A segunda é a água. E a terceira é o alimento. Às vezes as pessoas têm muito, mas não têm o básico. Conversando com alguém durante essa semana, evangelizando, ela disse que depois do Covid, ela sabe dar valor ao oxigênio. Porque ela dorme com aquela bombinha que abre os brônquios, os alvéolos, para que ela possa respirar. E a impressão que ela tem é que ela está se afogando, sem poder respirar, mas vai passando a mão na escrivaninha, no criado mudo, e apalpando para ver se acha a bombinha para inalar, porque a bombinha é como se fosse uma boia de alguém se afogando, submerso, sem oxigênio, e quando pega a bombinha e faz a inalação, e que o processo abre para a respiração, ela volta a ter equilíbrio e paz. Então, não pode ficar em nenhum momento sequer do dia ou da noite sem a bombinha. Tem um outro amigo mecânico, o Moisés, teve câncer de pulmão, extraiu um pulmão e meio, e depois que estava 1 ano no hospital em recuperação, contraiu Covid. E agora usa, acho que uma bombinha dia para poder respirar. Amados de Deus, quando nós falamos de provisão inesgotável, é de um Deus que é misericordioso e que dá água ao sedento.
que dá pão ao faminto. Porque faltando esta provisão essencial, não teria volta para a terra natal. Mas houve um libertador, houve um conquistador. Com mão forte, tirou-os do Egito. Mas era um número considerável, grande, para alimentar, para saciar fome e para saciar sede. Então, por maior que fosse a libertação, havia coisas que Ciro não conseguia prover, que o seu exército não podia prover, e nem podia dar salvaguarda àquele povo, que é um período não pequeno, de volta para a sua terra. A manutenção destas coisas, os recursos oriundos da época em que viviam, as condições, as pavimentações, os lugares, como transportar um volume de alimento e um volume de água para tantas pessoas, em lugares onde não haviam estradas, no máximo, trios de animais, nos desertos. Como? Então, se não houver Deus, se não houvesse o cuidado providencial de Deus, se não houvesse a provisão inesgotável de Deus, se não houvesse a promessa de Deus, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e se não houvesse o clamor, porque a oração de um justo pode muito em os seus efeitos. Deus abre rios onde não tem, fontes de águas onde não existes. Ele está falando em um jardim no deserto. E ele está falando de um Deus que nos leva a águas tranquilas e que refrigera a alma, e que tira a angústia, e que tira o medo, e que dá a oportunidade de a vida continuar. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Amados de Jesus Cristo, isso é precioso. Hebreus capítulo 13, versículo 5b. Eu nunca te deixarei. Eu nunca, jamais te abandonarei. Então, Deus é um Deus presente. Deus é um Deus fiel. Deus não é surdo. Deus não é imóvel. Deus não é estático. É aquilo que Jesus disse acerca do Pai. O meu Pai trabalha até hoje. E é impressionante, amados de Jesus Cristo, quando as nossas capacidades de possibilidades se extinguem, não se extinguem as possibilidades de Deus, que pelo poder da sua boca ordena e as coisas acontecem. Saindo depois de um período de 70 anos, há ali um número grande de pessoas que nasceram no cativeiro, que nunca conheceram a terra que mana leite e mel e que foi perdida pela prosperidade socioeconômica de uma nação, que ao crescer, cresceu o orgulho, cresceu a vaidade,
e a ambição. E em vez de depender de Deus, vai na sua força e na sua capacidade e adora deuses feitos por mãos de homens. E são tirados porque a terra prometida é a terra da promessa, é a terra da obediência, é a terra da adoração a Deus, da gratidão a Deus. E aqui há um afastar-se, há uma exclusão de Deus das vidas das famílias. Aqui há um distanciamento de Deus, do culto a Deus, do testemunho a Deus. E aqui vem a correção de Deus, porque para permanecer é necessário estar em Deus. Então, se você crescer socialmente, culturalmente, não se envaideça nas coisas que você tem, porque Deus é o dono da vida. Sem Ele, você está perdido. Você tem força, mas não é toda. Você tem domínio, mas não é todo. Você tem poder, mas é muito pequeno diante de questões como beber um copo de água, como comer um pedaço de pão. Então o povo está agora literalmente à mercê de Deus. Aquele povo, o exército de Ciro, está literalmente nas mãos de Deus. O que adianta agora a força da espada? O que adianta agora os animais? De que adianta agora as couraças? De que adianta agora aquela população que está saindo do exílio com todos os despojos que foram trazidos, que tinham sido tirados do templo, estão voltando, se não tem fonte de subsistência. E o que é que falta? Duas coisas: água e alimento. Nós vemos que por 40 anos no deserto, Deus mandou maná, o pão dos céus. E agora nós vemos aqui, voltando, e Deus intervém novamente. É por isso que ele diz lá no 41, 14, não temas tu, ó bichinho de Jacó, não temas tu, ó verme de Jacó. Eles estão enfraquecidos como um bichinho. Fragilidade absoluta. É por isso que Deus intervém. E seria bom que isso fosse em todos os dias da vida de Israel. Isso seria bom que fosse em todos os dias da vida da igreja. Isso seria bom se fosse em todos os dias da nossa vida. Uns creem em carros, outros em cavalos, mas nós, que conhecemos a Deus, faremos menção no nome de Deus. Para voltar, houve a intervenção da estratégia bélica em pegar um persa, Ciro, ungido dele, para combater um outro rei. Mas agora há inimigos da força da natureza, que destrói mais do que exércitos, que faz sucumbir as vegetações, que faz sucumbir as águas, que faz sucumbir as vidas. Mas quem os tirou para viver. E é quando Deus atrai, é aquilo que Jesus diz em João: não queres vir a mim para terdes vida? Então, amados de Jesus Cristo,
Aí, nos lugares altos, Deus vai plantando rios, fontes, e Ele vai mudando o clima, mudando a terra, mudando a vegetação, e Ele vai trazendo vida para que a vida possa dar vida ao seu povo, que vem sendo trazido de volta. E aqui, amados de Jesus Cristo, eu posso dizer para os irmãos que Deus mesmo traz este povo. Quando vê a necessidade, quando vê a possibilidade de não voltar ninguém, saíram ricos e voltaram pobres. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista do então governador Paulo Salim Maluf, dizendo que ele trazia água para beber em sua casa de uma fonte parisiense. E as águas destas fontes em Paris são de águas excelentes. Eu já tive a oportunidade de tomar algumas marcas dela. E é uma marca que eu tomei, que não me lembro mais o nome dela, é de que você pode beber 2, 3, 4 litros de água, e é melhor que aquela água portuguesa, que vem lá de trás dos montes, ela não pesa no estômago de jeito nenhum. Você pode se afogar de tanto beber água e não sentir que bebeu água. E ela mata uma sede de uma forma tremenda. Há muitos dos que saíram ricos de Israel e que tinham poder de beber a água que quisessem, da fonte que quisessem, e agora são trazidos de volta. E olha como Deus os vê, os pobres e necessitados. Procuram as águas e não há. Pode cavucar. Pode empreender esforços. Se não for Deus, não tem água. Um missionário foi em uma aldeia lá na Nova Guiné, e as pessoas tomavam as águas doces das cisternas, das rochas, das chuvas aluviais que em tempo sazonal caíam naquele lugar, e em especial em uma ilha cercada de águas salgadas por todos os lados. E nesta aldeia específica havia um missionário que evangelizava e não alcançava ninguém para Deus. Em uma seca terrível, onde todas as fontes de águas se esgotaram, este missionário começou a orar a Deus. E depois de muito ter orado a Deus e jejuado, começou a abrir um poço entre meio às rochas para que conseguisse água. E os da tribo, embora com sede, sem terem água doce para tomar, então, a vida da aldeia em risco iminente, ainda zombavam do missionário que estava cavando. Você não vai chegar em lugar nenhum, porque aqui é só rocha
e onde você vai cavucar, vai aparecer rocha, e se porventura achar água, a água vai ser salgada. Nós moramos há anos neste lugar, e já tentamos de tudo, e nunca conseguimos águas. E um povo sem água é um povo pobre. E é o estado em que Israel está agora, empobrecido. Lá no 14, como um bichinho, como um vermezinho de Jacó. Está com a moral baixa, sem ter para onde correr, se não for Deus, está perdido. Então, aquele missionário chegou à água e foi afundando mais água, e as águas eram doces. E toda aquela aldeia se converteu ao Deus do missionário. E aí todos começaram a cavar para achar água. Mas em toda a ilha, todos os lugares que cavaram, chegaram em rocha ou em água, mas água salgada. É só Deus que pode levar a fontes de águas vivas. Águas vivas são águas que dão vida. E é que Deus vai fazendo com este povo no caminho de volta para casa. E ele vai plantando no deserto cedros. Alex, coloca os cedros aí. Aquelas animações fotográficas. Cedros de Israel. Ele vai colocando por onde o povo vai passando. Aí, no deserto, morto, sem vida, ele vai preparando para que o seu povo passe. Ele planta cedros, ele planta, se bem que não é essa a próxima imagem, mas vai vir oliveiras aí. A próxima imagem, Alex. Pode colocar lá na ordem mesmo que aí a gente vai vendo se a gente acerta. Essas aí são as acácias. Também Deus plantou e elas florescem e frutificam no deserto. São fontes de águas subterrâneas que a mantêm, mas não é a força da plantação, é a força de Deus. Aí a faia, o pinheiro, o álamo, a murta, essas são as oliveiras. E por certo são milenares. Deve ter essas oliveiras aí mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos, com certeza. Então, isso são oliveiras. Isso aí é o álamo. Então, Deus é o maravilhoso plantador. Sabia que o povo iria voltar e providenciou para que o povo pudesse voltar. Quando tirou o povo do Egito, a nuvem e a coluna de fogo. Agora, a natureza, ela é moldada para que o povo pudesse ser saciado. Fome e sede. Isaías capítulo 63. Deus é o maravilhoso plantador. Foi assim quando ele criou o homem. Primeiro ele criou a natureza para depois formar o homem. E aqui onde era deserto, ele abriu fontes de águas, rios, porque um povo pobre que procurava água, encontrou água. Por quê?
a mão do Senhor os sustentou, pobres e necessitados. O ermo no deserto. 63 de Isaías. 63 de Isaías. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isaías 43. Isaías 43. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Vamos ver aí Israel, que se perdeu no seu caminho. Êxodo 15, 22. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Amados de Jesus Cristo, Deus mostra para o povo o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Se não for Deus, não tem vida. As pessoas querem preservar o meio ambiente, as pessoas querem fazer com que haja florestas, mas não havendo Deus, não há vida. As pessoas adorando e servindo a Deus, deuses feitos por mão de homens, ou não existindo Deus, não há vida, não há floresta, não há fontes de águas, não há rios, não há alimentos. Sem Deus, sem vida. Com Deus, vida. De onde Moisés vai tirar água? Da rocha. Quem é rocha? É Cristo. É o que Cristo fala à mulher samaritana. Se eu te der desta água, nunca mais terá sede. Então nós precisamos da água que vem de Deus. Aos Salmos 107:4. Salmos 107:4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solidários, não acharam cidade para habitarem. Caminhos solitários, povos distantes. E os que acharam, repressores, que não os queriam em o seu meio. O caminho longo, farto, pés feridos. Então, é o caminho estreito de volta para casa. Não pode nem desviar-se para a direita e nem pode desviar-se para a esquerda. Para a direita e para a esquerda, morte. Pelos caminhos, pelas veredas da justiça, vida. Salmos 107:43. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Não são todos os que podem ver, só os sábios. Então o tolo, ele não percebe nada. O tolo morre. O tolo se destrói.
Só não aconteceu a destruição por causa de um Deus que fez uma promessa e cumpre. Mas não se pode viver debaixo da promessa de qualquer maneira, de qualquer forma. Ou vive de acordo com aquilo que Deus quer, ou perde-se a bênção. E qual é a bênção? É o Senhor, que é mais do que a vida. Salmos 43, 2. Salmos. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Isaías 41, não sei se 20 ou 30, vou conferir aqui. Vinte. Para que todos vejam e saibam e consideram e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Quando o meu povo chegar ao extremo de perigo e miséria, então eu aparecerei para o seu alívio. Quando o meu povo chegar ao extremo do extremo. O que é o extremo do extremo? A língua colar-se ao céu da boca de sequidão. Há muitas pessoas que só reconhecem Deus quando a situação chega no extremo do extremo. Mas quando está com Deus, vai andando achando que é pelos méritos dele e vai metendo o pé pelas mãos, até ser corrigido por Deus, porque Deus corrige ao que ama. Voltar para Israel é por causa da fidelidade de Deus, da sua palavra. Porque aquela nação, como nos dias de hoje, como nos dias de Cristo, procuram outros deuses. Os servos do Senhor. Deus está falando aqui no capítulo 41, de 17 ao 20, da restauração da nação judaica, do rejuvenescimento. Isso mesmo. Rejuvenescimento espiritual. 61:3, Alex. E depois o 60:21. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí aquela imagem pequena, Alex, do jardim de Deus, lindo jardim, jardim do Éden, que com o pecado deixou de ser jardim de Deus. É aquela imagem pequena, colorida, bem colorida mesmo, bem vibrante, que tem aquelas margaridazinhas.
A outra. Ela é pequena. A outra. Aí é faia. Essa é oliveira. A outra. A outra. A outra. Essa aí, ela está muito pequena. Dá para aproximar? Campos floridos, águas em abundante, multiplantas, né? Aí você vê todas elas, né? Aí você vê o versículo de 19, cedro, acácia, murta, oliveira, lá no ermo, a faia, o pinheiro, o álamo, e aí é o maravilhoso plantador, aquele que tem a nação como seu jardim. O amados do Senhor Jesus Cristo, 60, 21. Isaías, e todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovo por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aí nós vemos as plantas, mas o jardim de Deus é dos salvos, dos que glorificam ao Senhor e que cumpre o propósito pelo qual Deus criou o homem. Que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então, há um momento na história da humanidade em que o povo de Deus, de fato, é o jardim de Deus. Então, este povo é trazido com um propósito, para que eles mesmos, no Senhor, cumpram o propósito do Senhor. Então, esta é a oportunidade, mais uma das muitas que Deus já deu, dá e continua dando. Fora de Deus não tem vida. Fora de Deus é tudo vaidade de vaidade. Então, para uma vida próspera e abundante, é estar em Deus, porque Ele é fonte de vida. E sem Deus, nada podemos fazer. Não temos nem condição de existir. Já imaginou se você tivesse deitado ontem à noite e pela madrugada Deus tivesse tirado o ar? Nenhum de nós estaríamos aqui. E aí as pessoas dizem assim: você se esqueceu de agradecer a Deus pelas coisas pequenas, que é o pão, que é a água e que é o ar. Isso não é coisa pequena. Isso são coisas tremendas. Porque ninguém pode produzir isso se não for Deus. Então, o ar é tremendo. A água, como é gostoso matar a sede, não é? Tem gente que tenta matar a sede com Coca-Cola, com quisuco, com guaraná, né? Mas para se matar a sede é com água. Como é gostoso tirar a água de uma moringa e beber, encher o bucho d'água, de chacoalhar o bucho cheio d'água. Que delícia! Vide sem dinheiro e sem preço. Deus é a fonte das águas da vida. E a nação foi procurar em Baal. E a igreja hoje procura em outras coisas. Só Deus pode dar a vida. Só Deus pode manter a vida. E só Deus pode dar a vida eterna. Israel pecou e está voltando. E aqui a cena que eu vejo é Deus estendendo um tapete de vegetação com águas em lagos, em rios, no ermo que é nos abismos. Ele vai
reverdecendo o caminho de um deserto morto, que representa a nação que está no cativeiro morta e que Deus traz de volta à vida. Mas ali não é o lugar para a nação. Deus tem um lugar escolhido para o seu povo, para a sua nação. Mas poderiam ficar ali tinham tudo. Mas Deus tem um lugar que Ele preparou para cada um de nós. Não vamos deixar Deus. Não vamos nos envaidecer, achar que nós somos, que nós podemos. Se não for a Deus que esteve ao nosso lado, Deus é a fonte de todas as coisas. É o que Isaías está dizendo aqui à nação de Israel. É o que Isaías está dizendo aqui na manhã deste dia ao seu povo, para que não se afastem de Deus, porque Deus é fonte de vida e fora de Deus tem morte. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por ter podido viver até aqui, porque até aqui o Senhor Deus esteve ao nosso lado. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado. E perdão pelas vezes que nos ausentamos da tua face e que pecamos contra o Senhor que fez os céus e a terra e nos criou para o louvor da tua glória. Nos abençoe, para que a nossa aproximação seja cada vez maior. Nós possamos nos aproximar mais de ti, que está sempre a nos ouvir. E tu sabes quantas necessidades nós temos. E sem o Senhor, sucumbiremos. A língua se apega ao céu da nossa boca. Mas é o Senhor, o Deus da provisão. Eu exalto o teu nome porque é o Senhor que me sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém.